Essa apresentação faz parte do ciclo de palestras do Instituto de Estudos Climáticos do Espírito Santo, que é um projeto financiado pela FAPES e pela Vale. O objetivo do estudo, o objetivo do Instituto, efetivamente, é difundir os conhecimentos relacionados aos impactos das mudanças climáticas sobre recursos hídricos, eventos extremos, agricultura, aqui no estado do Espírito Santo. A apresentação de hoje vai ser realizada pelo professor Wagner. O professor Wagner ele é doutor em meteorologia, né, na verdade, né, com a área de atuação em climatologia, terminou seu doutorado em 2008 pelo INPE, tem uma vasta experiência na utilização de modelos climáticos e ele já está atuando com a gente aqui no Instituto de Estudos Climáticos do Espírito Santo já há 3 anos. Né? Então, já tem um conhecimento bastante significativo sobre o estado do Espírito Santo e a ideia de como a gente traz esses dados globais para conhecer um pouco mais da nossa região e identificar os nossos impactos. Eu vou passar a palavra para o Wagner. O Wagner vai fazer uma apresentação de aproximadamente 50 minutos e aí eu deixo aberto espaço aqui no chat para vocês colocarem qualquer dúvida que vocês tiverem necessidade. O chat, tanto da reunião do Google Meet, quanto do YouTube, vão estar disponíveis. A gente vai estar olhando e vendo as perguntas. Tá? Em alguns momentos, a gente pode autorizar e vocês podem fazer perguntas diretamente àqueles que estão na reunião aqui do Google Meet. Eu peço desculpas àqueles que não conseguiram entrar na reunião do Google Meet, porque é a política de acesso institucional, somente aqueles usuários que teriam um login cadastrado na universidade podem acessar, mas vocês podem assistir a palestra pelo YouTube e interagir usando o chat do YouTube. Não vou falar muito mais, vou passar a palavra para o professor Wagner. Wagner, por favor, a palavra está com você. Tá bom, muito obrigado, então, Neval, pelo convite. Então, nós vamos fazer então essa apresentação aqui intitulada Projeções das Mudanças Climáticas no Espírito Santo. Como o Neval falou, eu sou o Wagner Soares, do Instituto de Estudos Climáticos, né, que é ligado, vamos dizer, à FAPES, à Vale e também na UFES, tá ok? A sequência aqui da minha apresentação, eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou passar para observações de tendências do clima global, observações de clima no Brasil, observações de clima no Espírito Santo, vou falar sobre eventos extremos de clima ocorridos no Espírito Santo, aqui no estado. Vou falar um pouco sobre modelagem e cenários climáticos. Aí depois nós vamos passar já para a parte das projeções de clima, né, e índices climáticos extremos aqui no estado do Espírito Santo. E termino, então, com algumas considerações finais, onde eu vou dar uma breve pincelada um dos principais, vamos dizer, resultados do último relatório do IPCC, que saiu agora na segunda-feira, né, o OR6, do Grupo de Trabalho 1, ok? Então, começando com uma introdução, falando aqui um pouco sobre as escalas temporais de previsão e projeções de clima. Nós temos aqui a previsão do tempo, né, que é essa que nós assistimos no jornal, nos telejornais, diariamente, nos sites. Tá? É uma previsão de curto prazo, né, onde são utilizados modelos globais, modelos regionais para fazer essa previsão, né, e também toda a análise dos meteorologistas. Então, isso é uma previsão de curto prazo. Okay? Nós temos também uma previsão climática, né, que é uma previsão sazonal, né, que a gente fala que é médio prazo, né, em torno de 3 meses para frente, onde a gente tem alguns padrões, a precipitação, temperatura, evapotranspiração e esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o INPE faz essa previsão lá climática de 3 meses, né, bastante usado, por exemplo, na agricultura. E nós temos aqui o nosso caso, que são os cenários de mudanças climáticas, né, que no caso a gente não faz uma previsão, sim uma projeção, né, a partir das projeções das emissões de gases de efeito estufa de longo prazo. Né? Então, vejo que nós temos, então, uma escala, vamos dizer, que de uma semana, né, nessa previsão do tempo, aí, como o INPE faz, o CPTEC. Nós temos outra escala de previsão climática de 3 meses, e temos também os cenários climáticos, que aí são as projeções de longo prazo, né, relacionadas às mudanças climáticas. Então, esses cenários são estimados a partir do nível futuro da população, né, da atividade econômica, nós vamos ter, da estrutura de governança, dos valores sociais, né, e dos padrões da mudança de tecnologia. Então, a partir desses parâmetros aqui,
que são construídos, então, os cenários das mudanças climáticas. Ok? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas aqui é só para introduzir mesmo, diferenciar o que é a previsão do tempo, a previsão climática e os estudos das mudanças climáticas a partir dos cenários futuros das projeções. Ok? Os três aqui, no caso os três, né, utilizam tanto modelos regionais quanto modelos, simulações e modelos globais para fazer as simulações. Essa figura aqui são observações das concentrações de CO2, a média mensal, né? Esse aqui é bem atualizado, é o último valor que nós temos lá no Observatório de Mauna Loa. A gente observa, então, aqui o aumento, então, né, em partes por milhões do CO2, e aqui de mais longo prazo, né? Isso aqui é como se fosse um zoom, né, dos últimos anos, e aqui a mais longo prazo, tá ok? Então, a gente vê aqui esse aumento das concentrações do CO2, né, em partes por milhões, desde 1960 até até o julho de 2021. Esse observatório, ele fica bem isolado, pessoal, então não tem interferência nossa, essa foto aqui, né, não tem interferência de uma área urbana próxima e tal, que esteja, vamos dizer, liberando esses poluentes na atmosfera, né, é um observatório bem isolado, então a gente considera isso aí como as concentrações globais de CO2, ok? O valor observado em julho de 2020 foi de 414 partes por milhão, e aumentando aqui para julho de 2021 para 416 partes por milhão, né? Esses valores são bem acima dos 350 partes por milhão necessários para nós alcançarmos o objetivo, aquele mais ambicioso do Acordo de Paris, da COP de 2021, COP 21, que conseguirmos manter o aquecimento abaixo muito próximo ou abaixo de 1,5 graus Celsius, como já foi publicado naquele relatório do PCC, o relatório especial do PCC de 2018, chamado simplesmente de 1,5 graus Celsius. Ok? Isso aqui, esse gráfico aqui é para mostrar, então, as emissões por países, né? Então, temos a China com 28% das emissões globais, os Estados Unidos com 15%, a Índia com 7% e a Federação Russa com 5%. Aqui nós temos, por exemplo, o Brasil e outros países, né, com 1% e tal, e o resto do planeta aqui com 20%. Tá? Essa figura é interessante, pessoal, para a gente mostrar que não é só, vamos dizer, os países mais que emitem mais, que devem, vamos dizer, tentar mitigar essas emissões do gás de efeito estufa. Porque senão, por exemplo, aqui é 1%, mas se nós somar todas essas fatias aqui, vejam que dá uma contribuição enorme, tanto desses aqui como do resto do planeta, né? Então, todos os países, né, são importantes, não só esses que são os maiores emissores, mas todos os países que fazem parte do nosso planeta, ok? Agora eu vou entrar numa parte aqui falando somente sobre observações e tendências do clima global, ok? Isso aqui é só o que eu vou falar aqui nesse bloco, nesse tópico. Eu vou mostrar somente observações, não tem modelo, não tem simulação, somente observações mesmo, ok? Então a gente observa aqui observações sobre a superfície terrestre, né? Um aumento, então, aqui, né, da temperatura. Isso aqui é temperatura global, ok? A gente observa aqui, principalmente nos últimos anos, esse aumento na temperatura, tá ok? Esse outro aqui considera tanto a superfície terrestre como o oceano, também. A gente observa, então, um aumento da temperatura, né? Aqui a fonte dos dados é essa aqui, né, o GSTEMP, na versão 3. Esse gráfico aqui mostra também observações separadas por hemisfério norte e hemisfério sul, né? Um aumento maior aqui, como a gente mostra nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos. O vermelhinho é o hemisfério norte e o hemisfério sul aquece um pouco menos, ok? Mas, separando, os dois hemisférios estão aquecendo. Isso
observações. Aí são 4 fontes, esse gráfico mostra 4 fontes de dados diferentes, né? Os 4 também, aqui tem uma fonte de dados da NASA, outra fonte de dados do Hadley Center, do Reino Unido, outra fonte de dados da NOAA, também dos Estados Unidos, e outra fonte de dados da Agência Meteorológica Japonesa. Então, essas 4 fontes de dados, né? Os dados são tratados como são de centros diferentes, eles têm um tratamento estatístico diferente, mas vejam que os quatro fontes de dados observados diferentes, né, têm o mesmo jeitão aqui, né, desse aquecimento, aqui, chegando quase em torno de 1 grau Celsius, aqui, em torno de 1 grau, né, em 2020, em 2019, 2020. Ok? Passando para observações de clima no Brasil, aqui são as fontes de dados, são 4 diferentes fontes de dados, também mostrando o aquecimento, né? Tanto a fonte de dados do GISTEMP, a fonte de dados da NOAA, outra fonte de dados do CRU, e outra fonte de dados também do CRU. São um pouco diferentes das duas, mas vejam que as 4 fontes de dados observados, mostrando, então, o aquecimento, né? Principalmente aqui nas últimas décadas, ok? Isso aqui é uma média para o Brasil inteiro. Aqui são observações de temperatura também, né? Anomalia de temperatura para diferentes regiões do Brasil. Aqui, nesse caso, eu peguei 2 fontes de dados diferentes, aqui tem o GISTEMP, né? Aqui a Amazônia, o aumento da anomalia de temperatura em torno de 1 grau, o GISTEMP também mostrando um pouquinho mais, né? Também em torno de 1 grau, mas um pouquinho mais dessa anomalia, a Amazônia e a região sudeste da América do Sul, também mostrando esse aumento. Outra fonte de dado, aqui para a Amazônia, o CRU, mostrando esse aumento, no Nordeste do Brasil também é outra fonte de dados mostrando esse aumento da anomalia de temperatura, e para o Sudeste da América do Sul também, observando, então, um aumento observado da temperatura. Em relação à precipitação, a gente nota que também observado, né, um ressecamento aqui na parte maior, ressecamento aqui no Nordeste, aqui na Amazônia, e mais chuva aqui na região sul do Brasil. Okay? Essas partes aqui, a churada, pessoal, é que a anomalia não foi maior do que a variabilidade natural, ou seja, aqui é só o que está a mais ou a menos, ok? A gente está desconsiderando a variabilidade natural e está colocando só o que vai estar chovendo a mais ou a menos. Aqui, nesse caso, seria em porcentagem, ok? A gente observa aqui, né, o secamento aqui do Nordeste, aqui mostra um pouco o secamento da Amazônia e mais chuva aqui no Sul, pegando uma parte um pouquinho do Sudeste aqui do Brasil. Algumas observações agora para o Espírito Santo. Aqui são os dados de reanálise do INCEP, né, que é um centro dos Estados Unidos de previsão ambiental, mostrando, então, uma anomalia observada em torno de 1 grau Celsius, né, entre 1950 até 2019. Essas anomalias foram calculadas em relação ao período de 61 e 90. Se nós tivéssemos uma série mais longa e fizesse a anomalia, por exemplo, no período mais, vamos dizer, do início do século 1900 até 1930, essa anomalia poderia até dar um pouco mais alta, né? Aqui mostrando o ciclo anual da chuva aqui em Vitória. Esse aqui é um mapa do INCAPER, mostrando só o ciclo anual da precipitação. Então, nós temos aqui os meses mais quentes aqui, né, com maior precipitação, e aqui no meio do ano, aqui que nós temos são onde ocorrem os menores valores da precipitação. Ok? Aqui uma série temporal também para Vitória, né, mostrando a temperatura média, então mostrando aqui essa linha aqui de tendência, o aquecimento também em torno de 1 grau Celsius, aqui nós temos algumas falhas, né, nas observações. Aqui a temperatura máxima, também desde 1971 até 2017, também mostrando uma anomalia de em torno de 1 grau Celsius, né,
a temperatura máxima aqui em Vitória. Passando agora já para falar um pouco agora sobre eventos extremos de clima que ocorridos aqui no Espírito Santo, né? Eu selecionei alguns eventos extremos que saíram na mídia, ok? Então, aqui para a gente enfatizar então a importância dos estudos climáticos aqui no estado, né? Aqui tem a notícia que, por exemplo, em dezembro de 2003, né, a Defesa Civil contabilizou 23 mortes em decorrência da chuva extrema aqui no estado. Então, aqui a gente tem o gráfico aqui mostrando essa chuva extrema, né? Uma situação inversa seria uma situação de seca, né, ocorrida aqui em 2015, que o Latina decreta situação de emergência por causa da seca no Espírito Santo. Então, aqui estão os valores bem baixos, né, da precipitação. Em dezembro de 2015, estimativa de perda de 240 milhões de reais só na agricultura, né? Aqui o outro evento aqui, né, também ligado em São Mateus aqui, né, um evento de seca, né, um evento extremo de seca, aqui no norte do estado. E aqui mostrando então os valores baixos então da chuva, né? Um outro caso aqui que eu selecionei foi uma chuva que ocorreu em 2013. Essa chuva, então, esse evento extremo, teve mais de 5 mil desabrigados, 55 mil desalojados e 23 mortes. Esse evento estava relacionado mais com a atuação do fenômeno as ACAS, né, que é uma nebulosidade que vem desde aqui do sul da Amazônia, atravessa a região central do Brasil, né, passa aqui sobre o Espírito Santo, tem toda essa interação aqui com a precipitação, né, transportando umidade aqui da Amazônia para cá, né, a gente tem a evapotranspiração da floresta aqui, e essa umidade, então, vem, né, através da dinâmica da atmosfera, nos baixos níveis, né, principalmente, chega até aqui, então, interagindo aqui com a região e causando esses eventos extremos de chuva. Ok? Vejam que em Vitória era uma média aqui de 713 milímetros de chuva, né? Ocorreu aqui entre o dia 1º de dezembro até o dia 1º de janeiro de 2014, e o máximo da normal climatológica é a de 175,8 milímetros. Né? Veja que nesse curto período de tempo aqui, né, choveu bem mais do que a média aqui em Vitória. Outro evento extremo que eu selecionei para mostrar também foi o que ocorreu em 2015, né? Onde aqui no Espírito Santo viveu a pior seca, né, dos últimos 40 anos. A estiagem durou mais de 47 dias, levou o governo do estado a decretar a existência de cenário de alerta. As consequências da estiagem vão desde a provável fechamento da hidroelétrica em Santa Maria de Jequiti, na região serrana, até a produção de programação do Carnaval em Piúma, no sul do estado. Então, a gente vê aqui mais um evento extremo, né, nesse caso, um evento de seca, né? Um outro evento aqui em 2018. Aqui eu aproveitei já para colocar os tipos de desastres naturais, né, que ocorrem mais aqui no Espírito Santo. Então, nós temos aqui enxurrada, estiagem, também temos erosão marinha, chegando até os deslizamentos que são maiores. Mas os maiores aqui realmente são a estiagem e as enxurradas. E aqui são as regiões, então, onde foram observados então, esses eventos, né, tanto os relacionados à hidrologia. Okay? E aqui nos laranjinha, na cor laranja, então a gente tem um evento extremo, né, que causando então deslizamentos. Aí a concentração térmica de 40 graus, Vitória bate o recorde de calor no ano. Essa notícia aqui foi de 2018, né? Então a capital aqui registrou 36,5 graus, né, concentração térmica de 40 graus. O recorde anterior foi no dia 12 de janeiro de 2018, né, que havia sido de 35,9 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e INMET, o registro foi feito pela medição da estação meteorológica, na automática,
no local, e a referência atual utilizada pelo Instituto às 16 horas, o horário que foi registrado, pico da temperatura, a umidade relativa estava em torno de 40%. Um outro evento, aqui mais 2 eventos, né? Em 2019, um evento de seca, 16 municípios em alerta por falta de chuvas, e aqui um evento de fortes chuvas, né? Então a gente vê todo aqui os impactos, né, desses 2 eventos, constatando um evento de seca e um evento de chuva, né? Por exemplo, o evento de chuva que deixou Vila Velha suspendeu as aulas em 40 escolas, então aqui nós temos todos os prejuízos de um único evento extremo, né? O comércio, por exemplo, sofreu um prejuízo de 15 milhões e por aí por diante, pessoal. Então a gente vê aqui como um evento extremo que às vezes dura uma manhã, uma tarde, pode causar todos esses prejuízos, tanto em questão de infraestrutura como na parte social. Okay? Aqui, essa tabela mostra, então, os prejuízos causados por desastres naturais no Espírito Santo em 2019. Aqui estão, é um trabalho feito pela Defesa Civil do Estado. Então, aqui, prejuízos econômicos públicos, em torno de 2 bi, e prejuízos econômicos privados, em torno de 300 bi. Né? Então, aqui nós temos tipo de desastres, chuvas intensas, enxurradas, estiagem, e assim por diante. Então, aqui para mostrar, então, em um ano, o quanto que nós temos de prejuízo econômico em decorrência dos desastres naturais, né, em virtude dos eventos climáticos extremos. Em 2020, tivemos essa chuva que deixou mais de 12 mil pessoas fora de casa, no Espírito Santo, em 27 municípios. 12 mil, né, estão fora da sua casa, em 27 municípios, atingidos por essas chuvas fortes, né? Também foi noticiado na mídia aqui do estado. Um outro evento agora desse ano, também de chuva forte, né? Um evento bem mais recente. Vários impactos aqui, né? Eu listei vários impactos. Ruas e bairros foram impactados pelo alagamento, principalmente na Grande Vitória e Vila Velha. Tivemos aqui a contagem de 8 mil RAIs, né? Foram contabilizados pelo INPE durante esse evento aqui. Interrupção do fornecimento de energia em regiões da Grande Vitória, avenidas ficaram intransitáveis, esgotos em rodovia do estado, queda de árvores, desalhamento de casas da Colatina e assim por diante. Tá? Em torno de 24 horas, em torno de 100 milímetros de chuva em Conceição do Castelo, Serra, Ibitiba e Santa Teresa. Aqui eu peguei algumas fotos que saíram na mídia para mostrar o impacto, então, desse evento extremo de chuva. Passando agora, pessoal, tudo que, como vocês viram, tudo que eu mostrei agora, então, são observações, tá ok? Agora, então, nós vamos passar por uma parte seguinte da apresentação, que agora nós vamos começar, assim, a falar sobre modelagem e cenários climáticos. Como eu falei, tudo que eu mostrei até agora foram observações e não modelagem do clima. Falando, então, um pouco dos modelos do sistema climático, né? Eles são os modelos, então, que nós utilizamos para fazer as previsões tanto de tempo, ou então fazer as projeções dos cenários climáticos futuros, né? São representações aritméticas aproximadas das equações matemáticas e os movimentos na atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Esses modelos são utilizados para estudos de vulnerabilidade, impactos e adaptação às mudanças climáticas. Esses mesmos modelos, a grande maioria deles também são os modelos utilizados na previsão do tempo, mas que tem a sua versão climática, tá, ok? Aqui são alguns dos processos físicos, né, que esses modelos incorporam. Então, temos toda a nuvem e chuva, temos toda a parte do balanço de radiação na atmosfera, temos toda a parte também, os modelos mais novos, né, inclui a turbulência atmosférica, que tem um isolamento vertical, aqui os edges, na mistura. E aqui todo o sistema, né, solo, biosfera, atmosfera, que os modelos mais modernos, né, que nós chamamos de modelos do sistema terrestre, incorporam.
ok? Basicamente, existe uma hierarquia de modelos, nós temos modelos globais, eles acompanham, então, os padrões das escalas sinóticas que ocorrem no globo inteiro. Esses modelos têm uma baixa resolução espacial, alguns modelos têm 500 quilômetros de resolução, alguns modelos já conseguiram uma resolução ótima para o modelo global, que é de 100 quilômetros, né? E também temos os modelos regionais, que são acoplados a esses modelos globais, e aí nós temos, então, um maior detalhamento para uma região que a gente delimita. Okay? Esses modelos têm uma resolução bem maior, né, que os modelos globais, uma resolução, por exemplo, entre 40 e 50 quilômetros, né? E tem, por exemplo, uma topografia bem mais detalhada que o modelo global, né? Então, o que acontece quando a gente está fazendo uma simulação no modelo regional, o modelo global ele vai alimentar esse modelo regional com as condições de contorno, e a partir dessas condições de contorno, o modelo regional faz todas as suas simulações usando a física interna do modelo regional. Ok? Aqui alguns exemplos da utilização de modelos climáticos no hemisfério sul, aqui são alguns fenômenos meteorológicos, né? Então, eles simulam, então, o El Niño Solução Sul, a zona de convergência intertropical, os ventos alísios, o jato de baixos níveis na América do Sul, a outra subtropical do Atlântico Sul, a zona de convergência do Atlântico Sul, e também, né, no caso da gente fazer os estudos setoriais, né, esses modelos então servem para nós fazermos todas as avaliações, as vulnerabilidades e impactos nos setores como agricultura, recursos hídricos, saúde humana, etc. Ok? Aqui um exemplo das variáveis pós-processadas dos modelos, né? Nós temos uma lista de variáveis, as principais variáveis, né? São bem mais que essas. Então, nós temos aqui temperatura, pressão, vento, precipitação. Aqui nós temos toda a parte de radiação também, né? Aqui nós temos o movimento vertical, ômega, etc. Então, aqui é para exemplificar todos os dados que nós temos na saída dos modelos. Ok? Então, quando nós falamos, então, sobre as mudanças climáticas, nós temos que falar sobre o IPCC e também sobre o CEMIP, o qual o IPCC não teria, vamos dizer, o que mostrar nos relatórios se não fosse o CEMIP. Então, o CEMIP é um projeto que trata da intercooperação entre modelos acoplados, né? Então, é sempre o CEMIP na fase 11, nós agora estamos no CEMIP 6, né? Onde os dados estão sendo disponibilizados desde o ano passado, de 2019. Okay? Há pouco tempo atrás já saiu, então, o Ensemble, que é uma média na verdade, são 68 modelos, né? O multimódulo Ensemble, que também já está disponível para download e a gente fazer nossas pesquisas a partir desses dados. Tá? O CEMIP envolve mais de 50 grupos de estudos e desenvolvimento de modelagem climática, inclui observações e experimentos numéricos em supercomputadores. O CEMIP gera e fornece acesso aos dados de cenários climáticos futuros e paleoclimáticos, utilizados em milhares de estudos científicos acerca das mudanças climáticas, por meio de artigos científicos, relatórios, livros, teses, dissertações, etc. Experimentos numéricos utilizados, né? Modelagem global, e o CEMIP-6 já incorpora alguns modelos regionais de mais alta resolução. E falando agora do IPCC, né, que é o painel intergovernamental, painel sobre as mudanças climáticas, é um órgão estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial, que é um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. O IPCC foi criado a partir da percepção de que a ação humana esteja influenciando o clima do planeta e que é necessário acompanhar esse processo. Aqui, às vezes, a pessoa fica meio surpresa. O IPCC, pessoal, ele não gera novos conhecimentos científicos, ele apenas reúne e avalia as publicações acerca das mudanças climáticas e gera relatórios. Então, quando a gente vai abrir esse último relatório que saiu agora na segunda-feira,
do grupo 1, ele tem em torno de quase 4.000 páginas, não vai ter nenhuma informação nova que está ali dentro, pessoal. Tudo que está ali dentro já foi publicado, ok? Então, o relatório, ele apenas, ele reúne, então, essas publicações, e faz uma avaliação, né, e aí lança os relatórios. Aqui, para mostrar um pouco sobre o avanço da modelagem do clima, eu peguei como base aqui os relatórios do IPCC, desde o primeiro relatório do FARD em 1990. Vejo que esse era que a gente considera, eram os modelos, então era bem simples, né? No primeiro relatório era somente a circulação atmosférica e a radiação. Já no segundo relatório, de 1996, foram incorporados, então, aos modelos, além da circulação atmosférica e a radiação, a atividade vulcânica, emissão de sulfatos, gelo marinho e circulação oceânica. No terceiro relatório, de 2001, foram acrescentados os modelos do ciclo do carbono, aerossóis, profundidade do solo, hidrologia e circulação de retorno no oceano. Em 2007, no AR4, no quarto relatório do IPCC, foram incluídos a química da atmosfera e a física do solo. Lembrando, pessoal, que quando passa o tempo aqui, cada um desses, por exemplo, a circulação atmosférica, a gente vai melhorando, por exemplo, a resolução da circulação atmosférica com o passar do tempo. Por exemplo, se a gente comparar a circulação atmosférica daqui, por exemplo, de 2007, ele vai estar bem melhor representado do que aqui, né? Porque nós tivemos aí em torno de 17 anos no avanço da pesquisa e do nosso conhecimento. Então, a gente tem que levar em consideração que nós conhecemos, então, a partir quando passa o tempo, nós conhecemos mais esses fenômenos, né? Todos esses ciclos aqui, a profundidade do solo e tal, e também os modelos foram, com o passar do tempo, ficando cada vez mais completos. Em 2013, no AR5, né, incorporou tudo isso aqui, mais o uso da terra, fisiologia da planta, biogeoquímica e ecologia marinha, e agora em 2021 e 2022, né, que saiu agora na segunda-feira, e mais os dois, que vão sair no ano que vem, o R6, então temos modelos com maior resolução, os modelos, bastante modelos mais completos, né, que são os modelos do sistema terrestre, mais detalhamento nos processos físicos e biogeoquímicos. Então, ok? Esse ano saiu, então, agora na segunda-feira, saiu o grupo de trabalho 1, que trata da base física das mudanças climáticas. Em maio de 2022 vai sair o relatório do grupo 2, que trata dos impactos, das vulnerabilidades e da adaptação em relação às mudanças climáticas. E em agosto de 2022 vai sair o relatório do terceiro grupo de trabalho, que é o grupo de mitigação das mudanças climáticas. Ok? Então, a partir dessa segunda, então, como foi o lançamento então, do R6 do grupo 1, né? Então a gente já tem bastante material novo aí para a gente aprender um pouco mais sobre as mudanças climáticas, tá ok? E lembrando que nós vamos ter mais dois ainda, dos impactos, vulnerabilidade e adaptação, e também o relatório que trata da mitigação. Lembrando, pessoal, que existe sempre, né, as incertezas na modelagem, né? Existe, na verdade, uma cascata de incerteza, né, desde os cenários até os processos físicos que ocorrem, né, no sistema terrestre, ok? Mas a gente isso é a ciência, né, pessoal? Se nós tivéssemos as incertezas, nós não avançaríamos no conhecimento, ok? Então, a partir com a passagem do tempo, nós vamos adquirindo um maior conhecimento, os computadores vão ficando mais rápidos, e a gente consegue fazer, então, esses experimentos numéricos, então, cada vez mais, vamos dizer, sofisticados, né? Esses modelos que fazem parte do CMIP6 e do IPCC-R6, são um estado da arte quando a gente fala em modelagem de clima. Então, os melhores modelos do mundo são os modelos que fazem essas projeções das mudanças climáticas futuras, ok?
Essa figura aqui eu peguei desse último relatório agora, do R6. Ela é uma figura interessante que ela mostra aqui como os modelos eles não conseguem fazer uma simulação adequada do que é observado se nós considerarmos somente as forçantes naturais. Tá? Vejo aqui, por exemplo, aqui que não tinha tanta influência antrópica, né? Vejo que as linhas estão bem juntas. Quando a gente começa mais aqui, a partir, vamos dizer, de 1960, vejo que começa a separar. Quando a gente não considera a ação humana, veja que essa curva azul ela continua aqui, né? E quando a gente coloca, então, a ação humana, ou seja, as emissões do gás de efeito estufa, vejam que aí os modelos conseguem simular de forma adequada, né, a observação. Vejo que, então, quando a gente considera que a ação humana, vejo que o modelo se aproxima bem da observação, e quando a gente não considera a ação humana, vejo que o modelo fica bem fora do que seria a observação, que é essa linha preta mais escura aí. Ok? Os cenários climáticos, né? Aqui nós vamos falar dos RCPs, né, que fizeram parte do R5. Então, nós temos cenários de baixas emissões, né, que é a forçante radioativa total, né, aqui deu 2,6 watts por metro quadrado. Isso aqui é baixas emissões. Temos dois cenários de médias emissões, que é o RCP 4,5 e o RCP 6,0 watts por metro quadrado. E aqui o nosso mais pessimista de todos, né, conhecido RCP 8,5, né, que é aquele que aquece mais, né, chega com uma forçante radioativa de 8 adicional, né, essa fonte radioativa é adicional do que a radiação, do que o efeito de estufa natural, né, de 8,5 watts por metro quadrado adicionais. Ok? Passando agora para projeções de clima e índices climáticos extremos no Espírito Santo. Essas figuras aqui são a partir das simulações do modelo regional ETA, do INPE. Esse modelo, então, ele foi acoplado ao modelo global RADGEN 2, modelo do sistema terrestre, né? Como eu falei lá no início, o modelo regional ele é alinhado, então, ao modelo global, que vai fornecer as condições de contorno, e aí o modelo regional com uma mais alta resolução, né, e maior detalhamento, então vai fazer as suas simulações. Okay? Aqui essa figura é o que nós consideramos o período histórico, 61 a 90, tá? Aqui é a temperatura média, o ETA, então, fazendo a simulação aqui, que nós consideramos o baseline, aqui eu considerei 61 até 90, e aqui são as projeções, né? No caso aqui eu calculei as anomalias, tanto para o RCP de médias emissões, o RCP 4,5, quanto para o RCP de altas emissões, o RCP 8,5. Então aqui as fatias do tempo, os time slices em 2050, e aqui mais para o final do século, em 2080, aqui a mesma coisa, fatia do tempo em 2050, e aqui mais no final do século, em 2080. Então vejam, o aquecimento aqui, a anomalia, né, em torno de 2 graus aqui em 2050, time slice em 2050, aqui em torno de mais 2,5 graus. Quando nós vamos mais para o final do século, tá, o fatia do tempo em 2080, nós temos aquece um pouco mais, né, o modelo regional em torno de 3 graus, aqui chegando em torno de 3,5 graus a mais de temperatura. Quando nós pegamos o caso mais o cenário mais pessimista, né, aquele em que as emissões são maiores. Aqui nós temos aqui para metade do século um aquecimento de mais 3 graus, 3,5 graus aqui nessa região. E aqui seria mais para o final do século, né, um caso mais extremo, né, do RCP mais pessimista, um aquecimento chegando até em torno de 6 graus Celsius. Ok? Isso aqui é uma série temporal, uma tendência, né, de longo prazo, a temperatura média, aqui é para o estado inteiro, do Espírito Santo. Então, aqui o preto são o histórico, ok? E aqui nós temos em vermelho as simulações usando o cenário RCP 8,5 e em verde o RCP de médias emissões, o 4,5.
que aqui são os valores absolutos e aqui são os valores da anomalia. Então, a gente observa que lá no final do século, por exemplo, o RCP 8.5, aquele mais extremo, que a gente não quer que ocorra de maneira alguma, né? Chegando a um aquecimento de mais de 6 graus, enquanto o RCP de médias emissões coloca um aquecimento aqui no final do século de em torno de 3,7 graus. Ok? Aqui é temperatura mínima, também usando o ETA alinhado ao modelo Radgen 2ES, com uma alta resolução de 5 km, modelo regional. Aqui nós temos o Storch 6190 e aqui nós temos a anomalia da temperatura mínima. Mesma coisa, temperatura mínima aumentando em torno de 1 grau aqui na metade do século para o cenário de médias emissões, mais um pouco aqui, chegando até 3 graus aqui no final do século, né, para o cenário de altas emissões. O cenário mais pessimista, aqui média emissões, e aqui o cenário de altas emissões, do RCP 8.5, na metade do século, chegando até em torno de 2,5 graus Celsius. E aqui no final do século, nós temos então uma anomalia de temperatura mínima, né, aumentando em torno de mais 4 graus. A gente nota, então, quanto a gente mais avança no tempo, vamos dizer, as figuras vão ficando mais vermelhas, mais alaranjadas vermelhas, né? Tanto em relação ao RCP, né? Tipo, aqui, por exemplo, se comparar esse RCP com esse aqui, a gente vê que aqui a mínima teve uma maior alta em comparação com aqui, né, no mesmo período, e o mesmo período, quando a gente observa então, o RCP mais pessimista, um maior aquecimento, maior anomalia da mínima em relação ao RCP das médias emissões. Aqui a temperatura máxima, mesma coisa aqui, chegando aqui no RCP 4.5 a 3.5 graus a mais na temperatura máxima, no final do século chegando a 4.5, no cenário mais drástico, 5 graus Celsius, a gente tem algumas regiões aqui, né? 5 graus Celsius, na metade do século, e no final do século chegando até absurdos 7,5 graus de anomalia de temperatura máxima. Aqui, pessoal, aqui é só a título de exemplo, né? Isso aqui seria um cenário mais extremo possível, onde aqui eu peguei o ano de 2099 e fiz a anomalia em relação ao período base aqui de 60 a 90, né? Então aqui nós seríamos, enquanto hoje nós temos uma temperatura em torno de 20 graus aqui, nessa região, no final do século, no cenário mais extremo, nós poderíamos ver essa temperatura média que subiria para 31 graus, como está assinalado aqui na figura. Para a temperatura máxima, também nós temos aqui em torno de 30 graus, aqui eu selecionei alguns pontos aqui, né, para mostrar, e nós chegaríamos a uma anomalia dessa máxima aqui, por exemplo, até 40 graus, pessoal. A gente vê o quanto é um absurdo, então, esse aquecimento que esse cenário, então, ele nos projeta, né? A gente mostra nas apresentações desse cenário 8.5, que ele é bem didático, né, pessoal? Dá para a gente ver bem o contraste e o impacto que um cenário extremo como esse RCP 8.5 pode causar. Aqui, em relação à chuva acumulada, aqui nós temos o histórico, né? Os valores são bem aproximados do que é observado, e aqui as anomalias. Aqui é interessante fazer, aqui acumulado anual, interessante fazer a observação que o modelo ETA está alinhado ao modelo Radgen 2, né, que é o modelo que seca muito em relação à média do ensemble do CMIP 5, né? Então a gente tem esses valores bem altos aqui, vamos dizer, dessa anomalia de chuva anual, tá? Só que tem que ser observado, tem que ser sempre observado, né, porque o modelo ETA ele foi alinhado a um modelo que ele seca mais em relação à média dos outros modelos do CMIP, ok? Mas, por exemplo, no histórico, o modelo consegue simular bem essa precipitação acumulada anual, ok? Isso aqui é tendência de longo prazo de chuva acumulada no Espírito Santo, né?
o mesmo modelo, o modelo regional ETA com 5 km de resolução. Aqui é o histórico, a simulação do experimento numérico da parte histórica, e aqui as projeções. Então, a gente observa aqui o grande secamento que nós temos, então, tanto para o cenário de médias emissões, como para o cenário de altas emissões. Vejam o quanto diminui aqui a quantidade da chuva acumulada. Lembrando que, mais uma vez, que o ETA, nessas simulações, ele está alinhado ao modelo que seca mais do que a média de todos os modelos do CENIP. Tá, ok? Aqui já são projeções dos novos cenários do CENIP 6, né? Que são os cenários SSPs. Pessoal, esses cenários SSP eles são equivalentes aos cenários, os RCPs, né? Tanto que os nomes são SSP 8.5, aqui eu peguei 2, né? Na verdade, são 5 os principais cenários SSPs, né? E também peguei aqui o cenário SSP 4.5, né? Que é um cenário, vamos dizer, que equivale ao RCP 4.5, assim como o SSP 8.5 equivale ao RCP 8.5 do relatório anterior, e esses aqui são desses relatórios atuais do IPCC, tanto desse que saiu agora na segunda, como os que vão sair o ano que vem. Então, aqui nós já temos, então, algumas projeções aqui que nós fizemos aqui para o estado do Espírito Santo. Aqui são as fatias do tempo, os time slices, em 30, 50, 70 e 90, né? Isso aqui são as anomalias da temperatura aqui para o estado. Tá, ok? Então, a gente observa que com o passar do tempo, né, vai ficando mais laranja, ou seja, mais para o final do século nós temos uma anomalia maior de temperatura no cenário de médias emissões, e quando nós fazemos as simulações aqui utilizando o cenário de altas emissões, o SSP 8.5, nós temos então também, aqui vejo que também vai ficando mais vermelho aqui, né? Quanto mais vermelho, maior a anomalia. Então, nós chegamos aqui no final do século, né? Uma anomalia aí chegando a 4 graus Celsius aqui no estado. Tá, ok, pessoal? Isso aqui, como eu falei, resultados a partir de um único modelo do CENIP 6. Ok? Nós já estamos com os dados do ANSAMBO, do CENIP 6. Esse ANSAMBO ele tem 68 modelos. Então, nós vamos começar a trabalhar a partir de agora em cima desse ANSAMBO aí, e fazer projetar, então, os resultados tanto para o Brasil como aqui para o estado do Espírito Santo. Ok? Passando agora para a parte de índices extremos climáticos, aqui mostrado, então, a máxima precipitação anual em um dia. Esse índice é o chamado RX um dia, tem um dia. Ok? Então, aqui nós temos o período histórico, 60 a 90, veja que na maior parte do Brasil está tudo branco, né? Menor do que 60 milímetros por dia. E quando a gente faz aqui um cenário mais extremo, né, o RCP 8.5 no final do século, nós vemos então que essa mancha azul já pega bem mais aqui, né, pegando inclusive aqui a parte todo o Espírito Santo, então, aqui nós pegamos a parte mais abaixo do estado, veja que aqui já pegou o estado inteiro. Tá, ok? Mostrando então o impacto que teria aqui no estado de uma projeção, né, do cenário bem pessimista como o RCP 8.5 no final do século. Ok? Esse aqui é o índice RX de 5 dias, né, a máxima precipitação anual em 5 dias consecutivos. Aqui nós temos então o histórico, né, e aqui a figura B é a projeção do cenário RCP 8.5 no final do século, né. Veja então que fica mais azul aqui, né, indicando então uma ocorrência então desse índice extremo. Então veja que aqui tem bastante coisa, boa parte, por exemplo, da Amazônia que está branco, e aqui já está azul, né? O Espírito Santo aqui no azulzinho, aqui, mais na parte inferior e um pouquinho menos aqui na parte norte do estado. Ok? Aí é outro índice extremo, né? O CDD, ligado aos desastres naturais. Então, nós temos aqui o histórico, né, 61,90, e aqui nós temos a projeção do cenário mais pessimista para o final do século. Vejo que aqui já pega aqui, por exemplo, os dias consecutivos aqui no norte do estado, aqui, né,
pessoal, a simulação do modelo, mostrando então um avanço então desse aqui do sul da Bahia, que já pegando uma ponta aqui do estado, mostrando então a ocorrência desses dias secos consecutivos, ok? Lembrando que aqui nós temos uma resolução bem alta, já que isso aqui é um ensemble do CENIP 5, né? Nós temos uma resolução bem alta, mesmo assim vejo que a gente consegue ver um detalhamento aqui do que não é, por exemplo, observado aqui no que a gente considerou como histórico, mas a gente observa aqui quando a gente já faz a projeção do RCP 8.5 no final do século. O RCP mais pessimista dos 4 principais. Aqui é simulação, então, voltando ao modelo ETA, ok? Aqui é o CDD, aqui é o histórico, entre 35 e 40 dias de estiagem, aqui a gente observa aqui no litoral norte, e aqui são as projeções futuras, né? Seriam as anomalias, quanto que a gente vai ter a mais ou a menos de dias consecutivos. Aqui, como o modelo coloca, como eu mostrei anteriormente, o modelo coloca pouca chuva, né? Então nós vamos ter então um aumento então esperado, um aumento então desse dias secos consecutivos. Então aqui mais no norte do estado, né? Aqui já é o modelo regional mostrando um maior detalhamento. Aqui no norte aqui do estado seria mais atingido, né? Se a gente comparar a região sul aqui do estado, em termos desse índice climático extremo dos dias secos consecutivos, ok? Vejo que subiu aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar o cenário de média de emissões aqui em 2050, nós teríamos 30 dias de estiagem, e quando a gente, por exemplo, pegar e comparar com esse cenário de mais altas emissões, né, nós aumentamos então para em torno de 70 dias de estiagem, aqui mais a partir da parte central do estado, em direção ao norte. Aqui é uma figura que nós fizemos também, a gente pegou aqui um exemplo aqui, a cidade de Montanha, né, que fica no norte do estado aqui, e fizemos essa série temporal aqui do índice climático extremo de dias secos consecutivos, né. A gente observa então aqui que durante o século, a década de 60, aqui, né, nós tínhamos em torno de 25 dias secos consecutivos, e quando nós vamos aqui para o final do século, esse número de dias consecutivos aumenta para 70 dias. Aqui nós utilizamos, então, o modelo regional ETA com 20 km de resolução, alinhado a 4 modelos globais, o RAD-GEM 2ES, ao modelo canadense, ao MIROC 5 e também ao modelo brasileiro, o BESM. Okay? Essa linha preta é a média desses quatro experimentos médicos. Ok? Os resultados dos experimentos médicos. Já estou chegando aqui quando a gente fala em todas as mudanças climáticas, alguns planos aqui de contingência e iniciativas governamentais aqui no estado, né? Vou passar rapidamente aqui sobre alguns desses planos de contingência e iniciativa aqui dos estaduais. Nós temos o plano Conde Vitória, tá, okay? Que é ligado à defesa civil. Preparação e resposta aos desastres naturais do município de Vitória, estabelece procedimentos a serem adotados para instituições envolvidas direto no dirigimento das instituições de alerta, socorro e assistência, e estabelecimento de forma a reduzir os danos e prejuízos decorrentes de um desastre natural. Aqui também nós temos o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, acredito que o pessoal da UFS deve trabalhar bastante aqui, né, em parceria. Gestão de águas e de paisagens, Plano Estadual de Proteção de Defesa Civil, Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos de Desastres no Espírito Santo, Programa Reflorestar. Então, isso aqui são todos iniciativas que o governo estadual participa, né, em virtude, então, dos desastres naturais, e vejo que todos eles estão intimamente relacionados com as mudanças climáticas, né, já que a gente está falando de eventos climáticos extremos, que a gente viu, por exemplo, em vários mapas em que os cenários fazem a tendência desses eventos extremos aumentar, serem mais, ocorrer mais vezes e também serem mais intensos. Okay? Por exemplo, a gente espera, por exemplo, que esse período de retorno seja menor,
dos eventos extremos. Aqui estão as fontes de dados, a gente tirou todas essas iniciativas. Outra iniciativa também que a FAPES, o governo do Estado, estão fazendo também é a criação desse nosso próprio centro aí dos estudos Instituto de Estudos Climáticos, né? Onde a gente faz parte e nós estamos então desenvolvendo todas essas pesquisas acerca das mudanças climáticas e também dos impactos aqui no estado do Espírito Santo. Aqui fiz um resumo de algumas projeções aqui para a região sudeste do Brasil, né, que é o Espírito Santo. Então, para a região sudeste, o que nós temos? Isso aqui é uma compilação, né, de resultados. O cenário pessimista, né, um cenário RCP 8.5 ou o novo SSP 8.5, né, um aquecimento entre 3 e 6 graus, né, mais quente, aumento da chuva, na forma de chuva fortes e mais intensas e irregulares. O cenário otimista, com o RCP 2.6 ou o SSP 2.6, nós temos um aquecimento menor, né, em torno de 2 e 3 graus, como eu mostrei anteriormente, ali, né, alguns daqueles mapas. Chuva aumenta na forma de chuvas intensas e irregulares, ou seja, na forma de eventos climáticos extremos. Alguns impactos esperados aqui na nossa região, mais eventos extremos de chuvas e secas, inundações e deslizamentos, elevação do nível do mar. Essa elevação do nível do mar em mais longo prazo, as projeções normalmente utilizadas para os estudos da elevação do nível do mar não são até 2100, são utilizados, por exemplo, experimentos médicos até 2300, que também estão disponíveis no IPC, no CEMIP 6, tá, ok? Então, aqui também nós podemos observar, então, impactos na saúde, na agricultura e também na geração de hidroenergia. Já passando agora para as considerações finais. Aqui, isso aqui é uma linha de tempo da urgência climática, pessoal, que eu coloquei todos, incluí aqui o relatório que fez segunda-feira agora, né? Uma linha de tempo em relação à urgência climática, a partir dos relatórios do IPCC. Veja que no primeiro relatório do IPCC, lá de 1990, o que a gente consegue extrair, assim, bem resumidamente, os níveis de gases de efeito estufa antrópico estão aumentando e são susceptíveis para o aquecimento global. No segundo relatório, vejo que já aparece a palavra há evidências do impacto humano irreversível sobre o clima. No terceiro relatório de 2001, forte evidência de uma mudança do clima induzida pelo homem. No R4 de 2007, o aquecimento do sistema climático é inequívoco, né? O aquecimento já é inequívoco e muito provavelmente se deve ao aumento observado nas concentrações de gases de efeito estufa antrópico. Quando nós vamos para o R5 de 2013, ele alertou que os perigos da inação se tornaram mais graves, a influência antrópica é clara, e agora, nesse último relatório que saiu agora na segunda-feira, né, o IPCC-R6, né, um alerta vermelho para a humanidade, né, que a gente pode extrair desse relatório, e a influência antrópica é inequívoca. Então, vejo que cada vez, né, a gente vem tendo mais certeza da influência do homem, então, né, no aquecimento global, nas mudanças climáticas. Ok? Aqui eu peguei alguns tipping points aqui do relatório de segunda-feira, né? Ele tem em torno de quase 4.000 páginas, o relatório. Foi aprovado por 234 autoridades e 195 governos. Esse relatório do Grupo 1 é a maior atualização do estado do conhecimento sobre a ciência climática desde o lançamento do R5 do IPCC em 2013. Foram 5.387 comentários de revisão de governos e 1.279 de especialistas de todas as áreas, né, já que a mudança climática é uma multidisciplinar. Mais de 14 mil artigos científicos foram referenciados nesse relatório, né, então a quantidade de artigos que os autores do relatório utilizaram, então, eles fazem uma compilação desses 14 mil artigos, e então saiu esse relatório, tem em torno de mais de 3.000 páginas.
Também, além desse relatório maior, né, eles sempre lançaram o resumo, né, para o tomador de decisão, o sumário, né, que tem em torno de 48 páginas. Esse sumário, então, teve mais de 3 mil comentários e de 47 governos. Esse relatório, então, ele enfatiza. Eu peguei alguns pontos que está bem enfatizado nesse último relatório que saiu na segunda-feira. Não há dúvidas que foram atividades humanas que aqueceram o planeta, mudanças rápidas e generalizadas ocorreram no clima recente do planeta, que alguns impactos estão agora se concretizando. A ciência da atribuição melhorou, onde a gente vai atribuir essa mudança climática, né? Encontrou as evidências do impacto da ação humana em todo o sistema climático. As emissões antrópicas são agora responsáveis por um planeta alterado e com um clima mais instável. O planeta aquecerá em 1,5 graus em todos os cenários projetados. Tanto aqui, esse aqui cabe um comentário aqui, pessoal. Tanto faz a gente pegar um cenário mais pessimista, como o RCP 8.5, ou um cenário mais otimista, como o RCP 2.6, os dois cenários, em algum ponto, vão alcançar esse 1,5 grau, né? Um caminho mais ambicioso dos gases de efeito estufa, alcançaremos 1,5 grau por volta de 2030. Esse prazo aqui, pessoal, diminui um pouco. Os relatórios anteriores do PCC, o relatório especial de 2018, ele colocava um pouco mais para frente. Nós atingimos esse 1,5 graus. E esse relatório novo agora já fala que a gente vai atingir um pouco mais cedo do que nós esperávamos, esse limite aqui de 1,5 graus, que é o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris. O Acordo de Paris. No curto prazo, é necessário combater outros gases de efeito estufa, além do CO2. Está bem evidenciado lá que existe uma preocupação enorme agora com as emissões de metano, né? São preocupantes, já que o metano é 50 vezes a forçante radiativa do metano, embora seja bem menos quantidade que o CO2, é 50 vezes maior do que do metano, é 50 vezes maior do que o CO2. Evidência da mudança climática observada nos extremos de clima em todas as regiões do planeta, como forte precipitação, ondas de calor, secas e ciclones tropicais, em particular, sua atribuição à ação antrópica, fortalecendo-os desde o último relatório do PCC. Né? Os ecossistemas terrestres e oceânicos têm uma capacidade limitada para nos ajudar a resolver os desafios climáticos, ou seja, se o aquecimento passar de determinado grau de aquecimento, por exemplo, 1,5 graus ou 2 graus Celsius do Acordo de Paris, né? Quanto mais esse aquecimento for maior, né? Quanto maior for a anomalia da temperatura, os ecossistemas cada vez vão ter uma menor capacidade, então, a nos auxiliar em resolver esse desafio das mudanças climáticas, já que eles são absorvedores, né, do CO2. Por exemplo, no caso é preciso implementar, então, planos de emissão líquida zero, se quisermos conter o aquecimento. A remoção do CO2 é uma ferramenta fundamental, mas que só será útil se acompanhada de rápidas e profundas reduções das emissões. Ou seja, nós temos que reduzir as emissões, né? E, além de reduzir as emissões, né? Ou seja, a mitigação de toda essa quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Algumas mensagens desse último relatório, né, que saiu agora na segunda-feira. As mudanças recentes do clima são generalizadas e sem precedente nos últimos 6.500 anos. A menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala das emissões de gases de efeito estufa, limitar o aquecimento em torno de 1,5 graus, que é o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, pode ser impossível.
É indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças no clima, tornando os eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, fortes chuvas e secas, mais frequentes e severas. A mudança climática já está afetando todas as regiões do planeta, de muitas maneiras diferentes. As mudanças que experimentamos aumentarão com o aquecimento global. Já experimentamos hoje, aumentarão com o aquecimento global. Algumas mudanças já são irreversíveis, né? Mas algumas podem ser retardadas e algumas interrompidas se limitarmos às emissões. Para limitar o aquecimento global, são necessárias reduções fortes, rápidas e sustentáveis de CO2, metanos e outros gases de efeito estufa. Isso não só reduzir as consequências da mudança climática, mas também melhoraria a poluição em áreas de cidades. No caso do Brasil, né, os desafios do Brasil, o Brasil tem como meta reduzir as emissões absolutas em 43% até 2030, visando uma meta de 2 graus Celsius do Acordo de Paris. Essa meta, então, que o Brasil enviou para a COP21, né? Essa meta, então, deve ser revisada, né, para que, se nós quisermos, então, contribuir, né, para o planeta não ultrapassar 1,5 graus de anomalia de precipitação, de anomalia de temperatura, desculpa. Em 2012, o país já tinha reduzido suas emissões em torno de 41%, graças à queda no desmatamento da Amazônia após 2005. Nos últimos anos, as emissões brasileiras cresceram, né, por causa do uso da aumento um pouco da termoelétrica, o transporte e o aumento do desmatamento do Amazônia do Cerrado, né. Então, que nós, por exemplo, nós estávamos caminhando aqui, né, a nossa parte do Brasil que estava caminhando, então, para colaborar, então, com o Acordo do Paris, mas a gente vê que nos últimos anos, então, a gente foi no caminho contrário, né, o desmatamento que estava diminuindo começou a aumentar novamente, né, a gente vê quase toda semana a notícia, né, que sai em todas as mídias, né, pessoal. Então, para finalizar aqui, só para passar então para vocês, aqui nós temos a nossa página aqui do Instituto de Estudos Climáticos, né, que está dentro do ambiente da UFES, né, aqui está o endereço, então aqui tem tem projeções, tem uma base de dados, tem vários produtos, incluindo mapas de projeções aqui do estado. Nós temos também aqui material da nossa disciplina, que é oferecida aqui na universidade, ok? E também nós temos aqui a nossa página no YouTube, onde tem vídeo aulas do professor Carlos Nobre, né, que foi, vamos dizer, o mentor aqui do estudo do Instituto de Estudos Climáticos, que sempre colabora com a disciplina e tal. Então, aqui só para deixar para vocês, então, esses dois endereços aqui, né, vocês encontram material aqui sobre mudanças climáticas no Espírito Santo, né, e aqui tem várias videoaulas sobre as mudanças climáticas, ok? Então, pessoal, era isso que eu tenho que apresentar, tá? Eu agradeço o convite, e acho que agora voltamos para o Neival. Obrigado, Wagner, pela apresentação, né, por ter sumarizado todos esses dados, né, feito esses gráficos, né. Como o Wagner falou, todos esses dados estão disponíveis lá no site do Instituto, né, Wagner? Tanto os mapas prontos, né, isso, quanto também Wagner e Wesley e mais a equipe de TI do Instituto, eles prepararam uma base de dados que já está nos servidores, então basta você... a gente vai disponibilizar o link em breve, né, para você poder acessar e ter acesso direto aos dados, baixar em arquivo Excel, ou então fazer os gráficos que vocês acham, que os pesquisadores acham necessários. Eu vou passar para a parte de perguntas. Wagner, você pode descompartilhar a sua tela, por favor? E aí, eu já tenho uma pergunta aqui por alguém do YouTube. A Jéssica Pedroni está... Primeiro, parabenizando você, Wagner, pela apresentação, né, agradecendo pela apresentação, mas ela pergunta o seguinte, ela disse que ela não entendeu direito quando você disse que o Radgen seca as chuvas. Quer dizer que ele tende a representar a quantidade do volume de chuva menor que os demais modelos? Ela também pergunta, os modelos climáticos usados no R6 são modelos que foram usados no R5?
Bom, a primeira pergunta é sim, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, quando a gente pega o Radigen, por exemplo, aqui para o Brasil, comparado ao ensemble do CMIP5, aí depende do cenário, por exemplo, o RCP 8.5 são 45 experimentos, tá? Realmente, o Radigen projeta menos chuva, por exemplo, na região amazônica, do que a média do ensemble do CMIP 5. Em relação aos modelos do CMIP 6, eles são novas versões, tá? São modelos atualizados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no IPCC R5, nós tínhamos o modelo Miroc 5, e agora no IPCC R6 nós temos o Miroc 6. Da mesma forma, o Radigen 2 agora nós temos uma versão nova, o Radigen 3, e assim por diante. Então, a cada vamos dizer, ciclo dos relatórios do PCC, esses cenários são rodados em novos modelos, ou seja, os cenários do PCC representam o estado da arte da modelagem. Os melhores modelos estão ali naquelas simulações, né, em todos esses experimentos do PCC. Então, com o passar do tempo, como eu mostrei lá, os modelos eram bem mais simples, né, no primeiro relatório do PCC de 1990, e agora, com o avanço do nosso conhecimento científico, nós temos modelos do sistema terrestre, né, que tentam representar a natureza da menor forma possível. Mais alguma pergunta? Eu estou notando aqui que o Alexander fez um comentário, né? Ele está perguntando, falando que por que o Brasil não possui um modelo climático global e quais são as consequências do Brasil não ter um modelo climático. E aí o João Kopp já responde, sim, o Brasil tem o modelo global, exatamente o BESM, o Brazilian Earth System Model, que participou do CMIP5. Isso. E só para complementar, o Brasil, pessoal, não são muitos países no mundo que tem modelo regional, e o Brasil tem um modelo regional. Então, nós temos aqui no nosso país um desenvolvimento, né? Alguns países desenvolvidos têm só os modelos globais, mas aqui nós conseguimos desenvolver um modelo regional, com todo o detalhamento, né? A topografia, por exemplo, que o modelo global não tem. Então, no Brasil nós temos um modelo global, o BESM, e também um modelo regional. Ótimo. O professor José Eduardo Pesopani está levantando a mão, pedindo para fazer uma pergunta. Pesopani, por favor. Me escutando, Evaldo? Está escutando? Perfeito. Estou escutando também, Pesopani. Ô, Wagner, parabéns pela apresentação. Eu gosto muito de ver essas apresentações que você tem feito aí. A gente fica mais perto desse assunto, mudanças climáticas, quando vem para o Espírito Santo. Eu acho que esse é um grande plus aí do Instituto. As discussões ficam mais perto, né, Nivaldo, da gente. A gente consegue se aproximar mais. E minha pergunta é justamente nessa linha. Por exemplo, eu não conheci depois que a gente começou a trabalhando juntos aí, essa questão esse projeto do CPTEC, né, a plataforma CPTEC. E, pelo menos na minha área, nessa área digamos assim, de agropecuária, esses modelos regionalizados, eles contribuem muito mais, né? Eles encontram esse detalhamento do terreno, uso do solo, e nessa escala de 5 quilômetros, né, nesse pixel de 5 quilômetros, é uma ferramenta fantástica. E minha pergunta é justamente nessa linha. Segunda-feira saiu o relatório 6. Né? Como é que fica agora esse trabalho? Quanto tempo demora? Quanto tempo você acha que demora para a gente ter um produto regionalizado em cima desses modelos agora apresentados no relatório 6? Porque parte do modelo global, não é isso? Isso, tem que ser um modelo global para fazer uma espécie de um agrupamento, né? Isso. E quanto tempo demora isso, Wagner? Daqui quanto tempo a gente vai ter um... Você está falando do modelo regional? Um projeto já com essa nova rodada. Então, demora um pouco, porque aí tem que, como trabalhar no INPE, pesquisadores, por exemplo, pesquisador de qualquer, por exemplo, pesquisadores da USP acessam o seu computador no INPE lá da USP, ok? Então, tem uma fila de vários experimentos.
Então, vários pesquisadores vão fazer essa fila. Como o supercomputador que nós temos aqui já está um pouco obsoleto, né? É um supercomputador antigo. Qual que é o Tupã? Isso. Ah. As simulações, então, demoram. Por exemplo, se nós tivéssemos um supercomputador melhor, vamos dizer, as simulações demorariam bem menos, né? Como o Tupã já está fraquinho em comparação com o que você tem hoje. Mas eu acredito que se o pessoal da Show lá fizer o projeto, eu acredito que em 2022, 2023, nós já temos, por exemplo, alguns resultados regionais, né, com alta resolução aqui para o Brasil, a partir do modelo ETA, alinhado a modelos do CEMIP 6, em vez do CEMIP 5, como é o que nós temos rodado aqui. Porque aquelas projeções que você mostrou para o estado, de temperatura e tudo, é o CEMIP 5, né? É o projeto em cima do CEMIP 5. Isso, do ETA. Do ETA, isso. Uhum. Quando eu mostrei o CEMIP 6, é um modelo global, um modelo global do CEMIP 6. Tá? Agora, há pouco tempo atrás, que saiu o Ensemble, que é a média de vários modelos do CEMIP 6. Nós já estamos com esses dados, agora junto com a Wesley, nós vamos começar a trabalhar neles. Ok, beleza. Obrigado. Professor Edmilson Teixeira também gostaria de fazer uma pergunta. Professor, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Wagner, parabéns aí pela apresentação e obrigado. Eu tenho um comentário e meio, que é um dentro do outro. Quando eu estou mais interessado no uso dessas projeções para fins de planejamento regional, desenvolvimento regional. Então, eu nunca trabalhei muito, né, para ser sincero, o tema mudanças climáticas dentro da área que eu atuo, que é mais água e desenvolvimento de regiões. Como lidar com essas projeções, que são umas mais severas, outras menos severas, em relação ao impacto? Ok? Se eu tivesse só uma, é uma situação, né? Mas qual a sua experiência de lidar, né, em termos de utilização dessas projeções para fins, aí não sei se você tem estado envolvido, de planejamento, né? Mas considerando essas várias, né, possibilidades, mais severas, menos severas, e aí eu falei 1,5, porque o meio é o da incerteza, né? Eu vi que em algumas projeções você colocou uma faixa, mas pelo que eu entendi que a faixa não era a incerteza numa projeção, e sim do conjunto de resultados de lá. Mas como lidar, então? Isso que era 1,5. Lidar com essas possibilidades, né? Mais restrito, menos restrito, e a incerteza. Obrigado. Sim, então, vamos dizer, o ideal é usar o que nós temos agora, que é o Ensemble, que é a média do máximo de modelos de experimentos possíveis, né? Comparando, por exemplo, com agricultura, por exemplo, o professor Pesopani vai no campo e faz o experimento dele, né? Que é a ciência, nós temos que ter os experimentos. No caso, então, das mudanças climáticas, nós temos experimentos numéricos. Okay? Então, quanto mais experimentos nós tivermos, né, nós vamos ter, então, como medir, então, essas incertezas entre os modelos. Por isso que são um projeto de intercooperação entre modelos. Okay? O ideal, então, é que a gente tenha um número grande de experimentos numéricos e consiga, então, utilizar esse maior número de experimentos, por exemplo. Mas aí, quando a gente entra, por exemplo, na parte de modelagem regional, como eu falei, isso é muito caro fazer um experimento no supercomputador, principalmente em termos de horas de processamento, tá, ok? Então, a gente tem esse limite, né? Por exemplo, para o CEMIP 5, no passado, o ETA foi alinhado a 4 modelos globais, ok? No CEMIP 6, agora nós temos bem mais possibilidades de acoplar o modelo, mas, por outro lado, nós não temos a capacidade de computação para conseguir fazer esses experimentos, né? E demorar muito para nós termos os resultados desses experimentos. Então, o que acontece é o seguinte, vamos dizer, o CPTEC, lá, o INPE tem alguns projetos com alguns centros
que tem os modelos globais, e a partir desses projetos eles pegam os dados desses modelos e fazem a simulação regional. No caso do modelo brasileiro, nós já temos os dados aqui, né? No caso de outros modelos, do americano, inglês, canadense, japonês, a partir desses projetos, então, o INPE vai lá, né, consegue esses dados e faz as rodadas do modelo, os experimentos dentro do modelo regional. Okay? Então, resumindo, basicamente, quanto mais simulações, quanto mais experimentos nós tivermos, melhor, que a gente consegue ver os bias, os viés entre essas diferentes simulações, né, entre esses diferentes cenários. Tá, mas, entre aspas, você tem os valores, a curva média, vamos falar assim, certo? Uhum. As várias simulações, como você falou, cenário, modelos, né? Que você foi para modelo, porque o modelo tem abordagem, entre aspas, vão dar desvios padrão, né? Ok? Então, em termos de planejamento, pelo que eu estou entendendo, você tem um valor médio, você tem máximo e tem mínimo, em torno desse médio. Isso. Então, vai depender muito da sua abordagem de planejamento, né? Se você está numa situação de maior risco, para alguma coisa, pode dizer, eu vou ser mais... pegar a questão mais crítica, então vai depender muito de caso a caso, mas você vai ter a faixazinha, né? É isso que você está dizendo. Médio, máximo e mínimo entre os próprios modelos. Que são isso, por exemplo, tem modelo, por exemplo, que vai estar lá em cima, né? Que vai crescer mais, vai ter a média ali de todos os experimentos, e vai ter algum modelo que cresceu mais, que vai ser aquele modelo que a gente chama de espaguete ali, né? Certo. Mais para baixo. Não, obrigado. Deu para compreender. Deixa eu tentar ajudar aqui, principalmente para quem é novo no tema. São duas incertezas. Uma incerteza é essa que o Wagner está falando. Outra incerteza é qual o cenário que a gente vai caminhar, que são aqueles RCP 4,5, RCP 6, RCP 8,5, né? Então, a gente tem que... E aí, para planejamento, por exemplo, de recursos hídricos, esse é um grande ponto, né? Porque se a gente, vamos dizer assim, caminhar se a nossa sociedade... cenário. Exatamente. Se a nossa sociedade não faz nada, a gente vai ficar naquele cenário 8,5, que é o que a gente estava caminhando até 2019, né? A nossa concentração de CO2 estava bem alinhada com aquele cenário RCP 8,5. Se a gente começa a caminhar num sentido, vamos dizer assim, mais sustentável, uma sociedade mais limpa, com menos emissão de carbono, aí a gente vai cair para o 4,5, 2, quem dera 1,5, né? Mas, então, essa é a primeira incerteza, né? Então, aonde nós vamos ficar? Até 2019, eu diria que a gente estava caminhando a passos largos por 8,5. Né? Isso era consenso. Um acontecimento muito relevante nesse ano foi a mudança de posição dos Estados Unidos. A Europa vinha com um posicionamento muito forte de neutralidade de carbono até 2050. Né? E os Estados Unidos tinham saído, inclusive, do Protocolo de Paris no governo Trump. O Biden, agora, no mês passado, chamou aquela reunião de líderes e grande parte dos países aderiu à iniciativa do Biden, que era defendido pela Europa, que é neutralizar as emissões até 2050. Inclusive, o Brasil aderiu a isso. Né? Essa semana, o governador do Espírito Santo aderiu, o Espírito Santo, ao Race to Zero, que, na verdade, é a corrida para neutralizar as emissões até 2050. Né? São Paulo e Minas Gerais já tinham feito isso no mês passado. Se não me engano, Pernambuco também está caminhando nesse sentido. Então, com esses desenvolvimentos mais recentes, o que está caminhando, se a gente realmente conseguir fazer essa corrida até zero, talvez a gente escape lá do 8,5 ou do 6, e a gente vai ficar lá, na teoria, a gente tem potencial para chegar no 2. Né? Então, a gente teria um cenário mais, vamos dizer assim... favorável. Exatamente. E aí a gente poderia pensar em planejamentos com esses cenários mais próximos do 2 ou alguma coisa por aí. Mas a gente ainda tem uma grande dificuldade tecnológica, né? Que 80% da nosso consumo de energia ele é de combustíveis fósseis. Então, não basta o comprometimento político. A vontade política me parece que mudou esse ano. 2021, para mudanças climáticas, pelo menos politicamente falando, parece que tem sido um ano bom. Né? Mas todo o esforço tecnológico ela ainda está aí. Então, eu tenho a incerteza, né, por conta lá dos cenários, e eu tenho a incerteza por conta dos modelos, que eu acho que é isso que a gente vai fazer enquanto tema de pesquisa nesse ano, não é, Wagner? Na nossa programação, um dos pontos importantes é esse. É justamente dentro dos modelos, qual é o tamanho da barra de erro, que eu acho que é um dado importante
para o pessoal que está trabalhando com planejamento, né? Ah, vai reduzir a chuva? Vai. Quanto vai? Ah, vai reduzir 10%. 10% mais ou menos quanto? Eu acho que é o importante para vocês, é isso que a gente está trabalhando. Obrigado, Neival, também. Obrigado, Wagner. Parabéns mais uma vez aí pela apresentação. O Alexander fez mais uma pergunta aqui. Ele está perguntando aqui, em sua apresentação você falou sobre o cenário climático RCP. Ele coloca RCP 2,5, 4,5, 6 e 8,5. No entanto, esse cenário não é mais utilizado no CEMIP 6. Né? Não, ainda tem. Se a gente olhar Não, se não é utilizado no CEMIP 6, mas no relatório que saiu em segunda ainda tem os RCPs lá. Isso. Tá? Aí o relatório tem o RCP e tem o SSP. E ele conclui: cada CEMIP tem trabalhado com uma família de projeção, SRES, RCP, SSP. Como não há uma relação entre o cenário e cada família, a comparação entre trabalhos científicos diferentes fica prejudicada. Por que o IPCC não padronizou isso? Bom, você já acabou de falar, né? Mas conclui aí na não, na verdade, por exemplo, o pessoal vai, vamos dizer, o BESM aqui vamos dar um exemplo aqui. O BESM aqui, o modelo brasileiro, o modelo global brasileiro, eles vão fazer um experimento lá com o SSP 8.5, tá? O mesmo SSP 8.5 vai estar sendo utilizado por alguém, vamos dizer, lá da NOAA para fazer a rodada do modelo novo. Então, existe uma padronização. Os cenários são padronizados, por isso que é um projeto de intercomparação entre modelos. Tá? O mesmo cenário, vamos dizer, que o modelo regional ETA, que eu mostrei aqui, utilizou o RCP 4.5, é o mesmo cenário, o mesmo RCP 4.5 que o pessoal do Japão utilizou lá. Tá entendendo? Então, tem uma padronização. Por isso que é um projeto de intercomparação entre modelos. Okay? Ou seja, os centros de meteorologia e climatologia do mundo inteiro utilizam os mesmos cenários. Os modelos são diferentes, né? Cada centro tem o seu modelo, mas os cenários, os RCPs ou os SSPs são os mesmos. Tá entendendo? A força antirradiativa vai ser a mesma, tanto aqui quando vai alimentar o modelo ETA aqui, quanto vai alimentar o modelo RadGen. Tá entendendo? E aí as diferenças que dá é justamente em virtude da física do modelo. Né? Alguns modelos consideram ter mais detalhamento na topografia, outros menos, outros modelos têm uma física da atmosfera melhor resolvida, enquanto outros têm são bem melhor reduzidos. Né? Isso depende, então, da equipe que está trabalhando, né, em cada um desses centros de modelagem climática. Okay? Mas o CEMIP existe justamente para isso. Nós temos um cenário parametrizar padrão, né? E assim conseguimos fazer comparar os modelos. Por exemplo, o que seria ruim? Nós vamos fazer um cenário global aqui no Brasil. Aí vai alguém lá nos Estados Unidos e faz outro cenário diferente, tá entendendo? Cada um chama o seu cenário do que quiser. Aí tu não vai ter como comparar o modelo se tu utilizou cenários diferentes. Mas quando você utilizou o mesmo cenário, aí sim você vai poder fazer essa intercomparação entre modelos. Okay? Ou seja, o mesmo cenário SSP ou XCP que está sendo utilizado no modelo canadense é o mesmo cenário que está sendo utilizado em todos os outros modelos, que fazem parte do CEMIP. Só um comentário aqui, a Jéssica Pedrone Loureiro, mais uma vez, colocando uma pergunta, né? Ela coloca se existe alguma articulação do grupo de pesquisa com o governo do Estado de forma a inserir os estudos considerando mudanças climáticas nos planos estaduais. Sim, Jéssica, essa eu já posso responder, né? Essas projeções climáticas que o Wagner apresentou para a gente, o sumário aqui, elas foram apresentadas no começo do ano dentro para o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, né, que é um fórum que reúne secretários de governo, representantes da sociedade, Federação da Indústria, e isso foi apresentado para o pessoal. E a ideia é que, com a continuação do trabalho do Wagner, as atualizações serão apresentadas. Tá? Eu estou vendo aqui, o Alexander colocou agora 7 perguntas aqui para o Wagner. E a gente passou um pouquinho das 3h30. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar as perguntas para o Wagner, ou então o Wagner também pode conversar direto
com o Alexander para sanar essas perguntas, né? Que ele tem bastante perguntas aqui no chat do Google Meet, mas eu vou encerrando, então, por aqui. Gostaria de agradecer muito a todos pela participação, especialmente ao Wagner, pela elaboração, pelo sumário que ele fez dos resultados. Muito obrigado novamente. Eu só gostaria de ressaltar uma coisa. Essa apresentação aqui, a gente vai editar e vai colocar ela disponível integralmente, porque eu vi que várias pessoas entraram um pouquinho depois. Ela vai ficar disponível integralmente no YouTube, tá? Tanto no site do NQLA, no canal do NQLA, que é esse que vocês estão assistindo agora, quanto no canal lá do Instituto de Estudos Climáticos. E para vocês ficarem atentos que a gente faz sempre esses eventos e traz convidados de fora. A gente já trouxe um convidado para falar sobre agricultura, o Marengo para falar sobre os impactos sobre as regiões costeiras. A gente teve o professor Scheffer lá da COP falando sobre energia. Então, a ideia é trazer sempre palestrantes para discutir o tema e trazer os mais recentes desenvolvimentos que ocorrem nessa área para discutir com vocês ao longo do tempo. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado novamente, Wagner. Agradeço. Fiquem atentos aí para os próximos eventos que a gente vai acabar organizando. Gente, muito obrigado. Tchau.